Presidente Lula não fala a respeito de economia, é o momento de chamar Marcelo Coutinho, que está com a gente desde as 2 horas. Demorou, mas chegou a sua vez, Coutinho. Seja bem-vindo. Boa tarde, lindão. Dia de Trump falando, Lula falando ao Hoje vivo. está agitado. E 2h30 tem Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, fala também. Eu não me lembro da última vez, pode ser que aconteça, do Trump e do Powell falar ao mesmo tempo, né? Vamos ver até onde vai essa entrevista coletiva do presidente dos Estados Unidos lá no Salão Oval. Mas a expectativa para as declarações do Jerome Powell, 2h30 da tarde, horário de Brasília. Jerome Powell, presidente do Fed, fala e você vai acompanhar aqui na TC News. Vamos fibar, Coutinho? Enquanto isso, o VIX a 26,30. 26,30? E subindo. Se o VIX está a 26,30, o S&P está a quanto, Coutinho? Vamos dar uma olhada nesse cara? Olha o VIX. Se o VIX está subindo, o S&P tem que estar caindo. Deixa eu dar uma olhada nesse cara, mas deve estar baixidão também. Quer ver? Clica. S&P cai 1,16%. Olha esse S&P 500, tá perdendo Coutinho. aquele suporte que a gente falou de manhã cedo. Boa tarde, pessoal, não esqueço de vocês. Boa tarde, perfeitinha, meu amor, não esqueço de você. E o S&P tá que desce, né? Ou seja, perdeu 2 suportes, perdeu o primeiro no 5.700, vai perdendo o segundo 5.695. Falei de manhã cedo, Beida também comentou, o Buca teve por aqui. E agora a gente tá falando, eu vou no meu pior caso. Meu pior caso, 5.400 pontos pro S&P se a coisa não melhorar. 5.400 pontos, esse é o alvo para S&P 500, se essa tendência de queda permanecer, Coutinho. É isso aí. Muito bem, a tendência de baixa também vale para o Dow Jones e para a Nasdaq, Coutinho? Bora, no caso de Nasdaq, perde 18,083, se você pegar e dar uma olhadinha no que a gente tem agora esse último e no caso de Nasdaq, o próximo é 16.640. No caso de Dow Jones, esse não, tá mais comportado. 42.190, tá em cima da linha. Se a coisa azedar, o próximo ponto desse cara, vamos abaixo de 40 mil, 39.992. Fechado, Coutinho, muito obrigado. Bom, em relação a Nasdaq, Dow Jones e S&P 500, zeramos por enquanto. Vamos com Bitcoin, por gentileza, Coutinho. O pessoal tá de olho no criptoativo. Quando eu olhei da última vez, até que estava operando no verde no dia de hoje. Deixa eu ver como que tá agora a situação de Bitcoin. O ativo é negociado. E verde coisa nenhuma, já virou tudo aqui pra mim, 86.712 dólares. É mais ou menos o que tá aí pra você também, Coutinho, operando no vermelho, certo? Bitcoin tá ruim, então vamos lá, recordar é viver. Bitcoin, o suporte foi no 79, eu imaginei Bitcoin no 72, repicou antes. A repicada que esse cara dá é ruim, então nota que bate no 79, sobe, cai menos, sobe menos, então ele vai afunilando. Então isso é ruim, tá? Porque na verdade, essa formação, ainda que eu possa chutar que ela seja autista, né, não tá bonita, mas enfim, ela afunilando, ela vai fazendo fundos e topos, fundos ascendentes, topos descendentes, isso em algum momento converge. Essa convergência é o que a gente tem que ver para que lado o mercado vai, se essa figura não mudar no meio do caminho. Então, quem tiver posicionado em Bitcoin, eventualmente, se está posicionado há muito tempo, ok, eventualmente é uma estratégia mais longa. No curto prazo, Bitcoin é uma figura ruim, lateralizada, restrito entre 79 mil e 95 mil dólares. Dentro deste canal, nesta formação, pode acontecer qualquer coisa. Muito obrigado, Coutinho. Agora sim, cenário brasileiro. Ibovespa e dólar. Vamos falar de índice. A gente tem de um lado o Ibovespa futuro, do outro o dólar futuro. Vai você, Coutinho, gráfico diário nos dois casos. Bora. Então, pessoal, vamos lá, né? Recordar é viver. A gente estava de manhã cedo com um envelopezinho de baixa, mercado cai, mercado lateraliza. Aí teve payroll, então olha só, no diário, o tamanho do pavio no mini índice, tá? Então você teve vol para baixo, você teve vol para cima, o mercado recompensa. De qualquer forma, esta lateralização que era pequena, eu ainda posso considerá-la, usando este candle aqui, um cai, lateraliza, cai. Então não muda a minha tese. O mercado ainda com envelope de baixa, por isso comprados, logicamente já não é o caso de day trade, mas num contexto geral, o mercado ainda é para baixo. Esse suporte aqui, ele ainda tem que se provar um pouquinho mais para a gente falar que o mercado virou. Dólar a gente também mandou certinho, né? O dólar eu falei de manhã com o Léo que eventualmente teríamos aqui um ponto de inflexão desse pivôzinho de alta que se forma, a priori tudo sob controle. Essa alta também muito incipiente, começa agora, eu tenho só 2 candles, mas de qualquer forma, o dólar por enquanto encontra suporte
a R$ 5,760 com R$ 5,718. Tudo isso no gráfico diário. Vamos para o gráfico de 4 minutos. Índice dólar para quem está fazendo trade para quem está operando no curtíssimo prazo, Coutinho. Índice lateralizado, a priori você tem aqui um envelopezinho de alta, olha só, mercado sobe, mercado lateraliza. A priori, ainda que a figura não seja das melhores, o índice para mim monta um envelopezão de alta, a priori eu estaria nesta formação comprado. Dólar lado direito, gráfico de 4 minutos, zoomzão nesse cara, formação ascendente. Vamos olhar o finalmente. Finalmente do dólar também altista, mercado sobe, mercado lateraliza, mercado sobe. Gera uma dissonância, índice e dólar, os dois na mesma direção, fiquem atentos. De qualquer forma, tanto o índice quanto o dólar, esses dois altistas. Muito obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Daqui a pouco um novo monitoramento por todos esses ativos e mais outros papéis que estão aí no seu radar, investidor e investidora. Agora, Donald Trump mais uma vez, Andrezão. Por gentileza, vamos colocar a imagem aqui do presidente dos Estados Unidos, que segue falando no Salão Oval, lá na Casa Branca. Deixa eu resumir o que o Trump disse até agora, nesses últimos minutos em que nós estávamos aqui mostrando as performances dos principais ativos internacionais e também da nossa bolsa. Trump disse: se a Ucrânia não quiser chegar a um acordo, estamos fora. Eu acredito em Vladimir Putin. Está ficando mais difícil lidar com a Ucrânia. Foram essas as declarações envolvendo o conflito bélico Rússia e Ucrânia. A despeito da gente ter lido uma matéria há pouco, há cerca de 30 minutos, dizendo que o Trump considera, escreveu isso na sua rede social, né, impor sanções à Rússia, agora ele acaba de dizer que acredita no Putin e que é muito mais difícil lidar com a Ucrânia. A Ucrânia precisa se apressar e fazer o seu trabalho, diz Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Depois ele falou que a lei dos chips é um desperdício de dinheiro e eu já tinha comentado, ele prometeu encher a região de Michigan com empregos principalmente voltados para a indústria automobilística. Vamos subir o som, áudio e vídeo agora para o presidente dos Estados Unidos, que segue respondendo algumas perguntas de jornalistas no Salão Oval, lá na Casa Branca. I mean, think of what happened. Inflation, you have the war with Ukraine and Russia, that wouldn't have happened. October 7th would have never happened. Israel, they had no money. Iran had no money. Iran was stone cold broke, and now they have a lot of money. But that's going to be the next thing you'll be talking about is Iran. What's going to happen with Iran? And there'll be some interesting days ahead. That's all I can tell you. You know, we're down to final strokes with Iran. That's going to be an interesting time. And we'll see what happens. But we're down to the final moments. We're at final moments. You can't let them have a nuclear weapon. I think that I would have had a deal within 1 month after the rigged election of 2020. They were all set to make a deal. And then when I lost, they saw this person who's a stupid person, very stupid person. And they said, let's not make a deal. And they were right. He took the sanctions off. They became rich under Biden. They went from having no money to having $300 billion. All in a short period. It's oil. Oil builds up fast. It's a nice living if you have a nice oil well. And they do. They have a lot of nice oil wells, right? Agora o presidente dos Estados Unidos fala a respeito do Irã. Nas palavras do presidente Trump, o país, né, o Irã, voltou a ser um país rico durante a gestão de Joe Biden. Ele fala, né, sobre 2020, que era fácil fazer um acordo, mas que a gestão anterior, mais uma vez, favoreceu o Irã, voltou o Irã, portanto, a ter dinheiro, e isso prejudica, na visão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Aí ele já está falando mais daquela região ali, né, da faixa de Gaza, que é um outro conflito bélico, que ele, Trump, prometeu resolução assim que assumisse a presidência dos Estados Unidos. Então, a conversa está entre Rússia, Ucrânia e agora ele menciona também o Irã. Vamos continuar ouvindo. You were nominated for the Nobel Peace Prize. And the reason for that was the work that you led on the Abraham Accords. I spoke yesterday with the member of parliament, the Norwegian parliament, that nominated you. And he said what the Nobel Committee is looking for from you, Mr. President, is security guarantees for Ukraine. Is that a possibility, Mr. President? So, before I even think about that, I want to
settle the war, get it finished. Because if I'm not here, nobody's going to settle it. And President Macron has said that, and everybody said that, the prime ministers and presidents. We're pushing very hard. That's all I'm thinking about now. As far as the question about security later, that's the easy part. The hard part is getting it settled. We got to get them. We're losing 2,000 human beings every week. More than that, actually. 2,000 nice, young, although they're getting older because they're drafting much older now. In the case of one country, much older, because a lot of the young people have been killed. It's very sad, and I'd like to see if I could stop that. And I'd like to O also presidente see... Trump foi questionado sobre a relação com a Europa, nessa questão bélica envolvendo a Ucrânia e a Rússia. O presidente Trump, na sua resposta, citou o presidente da França, Emmanuel Macron, citou outros primeiros ministros de países europeus. Antes, ele já tinha falado que a Europa não sabe como resolver essa guerra. Ele cita que 200 pessoas morrem por semana, que essa é a verdade em relação ao conflito bélico, principalmente, né, essas mortes acontecem do lado ucraniano. Diz que o país está ficando mais velho, que as pessoas estão mais tristes, que os jovens estão sendo mortos lá na Ucrânia. Então ele segue falando a respeito do conflito. Vamos para Minas Gerais. Como está o evento do presidente da República? Luiz Inácio Lula da Silva, por gentileza. Andrezão, coloca o presidente Lula, fala ao vivo agora o presidente da República do Brasil de improviso. Vamos acompanhar. Amanhã é sábado, quem é que não gosta de comer um churrasquinho, um pedacinho de carne, uma cervejinha gelada? Então é preciso baratear a carne, sabe? Então nós estamos nesse trabalho muito forte, porque e a inflação também, nós temos um trabalho muito grande para manter a inflação controlada. Eu quero que vocês saibam que eu já fui, quando eu trabalhava na Vilares, eu cheguei a pegar a inflação de 80% ao mês. 80% ao mês. Não era 7% ao ano ou 5% ao ano. Era 80% ao mês. Eu recebia meu pagamento, eu tinha que correr no supermercado, eu comprava tudo que não era perecível, porque o meu dinheiro ia se desvalorizar. E nós hoje temos a inflação controlada. A inflação está entre 5,5%, 4,5%, 6,5%, sabe? E nós queremos baixar a inflação, porque a inflação alta, quem perde é o povo trabalhador, é aquele que trabalha de salário. Então nós estamos cuidando disso. Eu tenho certeza que vocês não se esquecem dos compromissos que eu fiz. Eu quero cumprir, porque eu aprendi com a minha mãe, Dona Lindu, não baixe a cabeça nunca. Não tenha vergonha do que você fala. E se você prometer, cumpra, porque você não cumprir, você está traindo o seu povo. E como eu tenho certeza do que eu falei, você pode ficar certo. Você pode ficar certo uma coisa, João Pedro. Você que é economista, deixa eu lhe fazer uma coisa. Você sabe quantas vezes a economia brasileira, depois de 2010, cresceu acima de 3%? Não faço a mínima ideia. Ela só cresceu acima de 3%. A última vez que cresceu foi no meu governo em 2010, que a economia cresceu 7,5%. De lá para cá, ela nunca mais cresceu acima de 3%. Pois foi o Lulinha voltar, a inflação já cresceu 3,4%, 3,5% e agora hoje vai crescer 3,4% outra vez. E o ano que vem vai crescer mais, vai crescer, sabe, vai crescer o PIB, vai crescer o salário mínimo, vai crescer a renda de vocês, vai crescer a distribuição de terra, vai crescer a distribuição de terra para indígena, vai crescer para corimbola, vai aumentar mais a produção de emprego, mais salário, mais consumo, mais emprego, mais salário, mais reforma agrária, mais gente produzindo no campo, mais alimento parado. É esse país que nós queremos construir. Um país com soberania alimentar definitiva. É por isso, companheiros e companheiras, que eu sinceramente agradeço a vocês pela possibilidade, Paulinho, de me oferecer esse dia. Eu, sinceramente, eu pago 1 milhão para fazer todo dia um ato desse. E não pago 1 centavo para ficar no meu gabinete. 2 horas da tarde, mais 30 minutos, acompanhamos o presidente da República falando a respeito da inflação dos alimentos, o que parece ser a reta final das declarações de Lula.
nós temos o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já encerrado o evento com o presidente dos Estados Unidos. Ele falou por cerca de 1 hora no Salão Oval e a última resposta, nós acompanhamos aqui, foi justamente envolvendo a Europa e a Ucrânia. Quem fala agora é o presidente do Banco Central americano, Jeremy Powell, o chairman do Fed. Nesse instante, você acompanha aqui com a gente também as transmissões num trabalho espetacular de produção da Sandra, Lucas, André, o Joel e o nosso Leonardo Pinheiro. Um esforço para a gente conseguir colocar aqui para você a imagem e o áudio de Jeremy Powell, presidente do Fed, que você acompanha agora ao vivo aqui na TC News. Further, recent surveys of households and businesses point to heightened uncertainty about the economic outlook. It remains to be seen how these developments might affect future spending and investment. Sentiment readings have not been a good predictor of consumption growth in recent years. We continue to carefully monitor a variety of indicators of household and business spending. Turning to the labor market, many indicators show that the labor market is solid and broadly in balance. The jobs report released this morning showed employers added 151,000 jobs to payrolls in February, and the unemployment rate ticked up 0.1% to 4.1% last month. Smoothing over the month-to-month volatility, since September, employers have added a solid 200,000 jobs a month on average. The unemployment rate remains low and is held in a Presidente do narrow Banco range Central between dos Estados 3.9% Presidente and do Banco 4.2%. Central dos Estados Unidos fala sobre o payroll divulgado nesta sexta-feira. Ele reforça o número de 151 mil empregos que foram criados em fevereiro. Vamos continuar acompanhando. Recovery. With wage growth moderating and labor supply and demand having moved into better balance, the labor market is not a significant source of inflationary pressure. For inflation, inflation has come down a long way from its mid-2022 peak above 7%, without a sharp increase in unemployment. A historically unusual and most welcome outcome. While O progress in presidente do reducing Fed inflation diz has que a been oferta de mão de broad-based, obra e a demanda que existe nesse momento é equilibrada nos Estados Unidos e que o mercado de trabalho americano não é uma fonte significativa de pressão inflacionária. A inflação, na visão de Jeremy Powell, caiu muito desde o pico em meados de 2022, quando chegou a um patamar na casa de 7%. Jeremy Powell também diz que a rota para a inflação de 2% permanece ainda desigual e que o Fed não precisa se apressar, pode esperar para tomar suas decisões com mais clareza. Vamos seguir ouvindo. 0.6%. We pay close attention to a broad range of measures of inflation expectations, and some near-term measures have recently moved up. We see this in both market and survey-based measures, and survey respondents, both consumers and businesses, are mentioning tariffs as a driving factor. Beyond the next year or so, however, most measures of longer-term expectations remain stable and consistent with our 2% inflation goal. Looking ahead, the new administration is in the process of implementing significant policy changes in 4 distinct areas: trade, immigration, fiscal policy, and regulation. It is the net effect of these policy changes that will matter for the economy and for the path of monetary policy. While there have been recent developments in some of these areas, especially trade policy, uncertainty around the changes and their likely effects remains high. As we parse the incoming information, we are focused on separating the signal from the noise as the outlook evolves. We do not need to be in a hurry, and we are well positioned to wait for greater clarity. Jeremy Powell diz que a maioria das medidas de expectativas de longo prazo permanecem estáveis nos Estados Unidos e consistentes com a meta de inflação do Banco Central americano de 2%. Olhando para o futuro, diz o chairman do Fed, a administração está no processo de implementação de mudanças políticas significativas em 4 áreas principais: comércio, imigração, política fiscal e regulamentação. Nas palavras de Jeremy Powell, esse é o efeito líquido de mudanças políticas que vai importar para a economia americana e também trará impacto para a política monetária do país. Vamos continuar acompanhando. Jeremy Powell fala ao vivo na TC News. Nesse instante, o mini dólar é negociado na região de R$5 com mais 81 centavos, quase 5,82. Agora R$5,818. Você ouve Jeremy Powell. Retained and is not a focus of the review. This public review will be familiar to those who followed our process 5 years ago.
We will hold outreach events around the country involving a range of parties, including Fed Listens events. We're open to new ideas and critical feedback. We will host a research conference in Washington in May. Our intent is to wrap up the review by late summer. Thank you very much. I look forward to your questions, Daniel. Bom, o chairman do Fed encerra a sua fala inicial dizendo que está aberto, né, para novas ideias, também está aberto para receber qualquer tipo de feedback, que ele gosta de ouvir críticas, né, a respeito da sua gestão, e agora disse que está ali preparado para responder algumas perguntas. Vamos aproveitar esse espaço que temos na transmissão do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, para falar com você, meu parceiro Marcelo Coutinho. Algo mudou no que diz respeito a índice dólar? Vamos começar com o cenário doméstico, daqui a pouco a gente volta lá para S&P 500, Coutinho. Mudou pouco, Vini, olha só, aqueles dois envelopes de alta ainda seguem em formação. Então, no caso do índice, lado esquerdo, o mercado sobe, lateraliza, subiu. No caso do dólar, o mercado sobe, lateraliza, sobe. Então, por enquanto, ambos ainda dentro do canal, o índice levemente fora, mas já está voltando. Manutenção altista para os dois, tanto para o índice quanto para o dólar. No caso do S&P 500, Coutinho, me parece que no gráfico de 5 minutos a gente começa a ver uma melhora. Será que é muito forte essa palavra para o S&P 500? Agora cotado na região dos 5.700 pontos, Coutinho. Olha só, Vini, da forma que tá, o que eu vejo aqui é um respiro, né? Porque a figura gráfica, bem, né, a figura gráfica que se forma, principalmente nessa rampada que você está levantando aqui agora, essa figura, ela é um pivôzinho de baixa, né? Então, o que vai acontecer? O mercado cai, o mercado faz uma correção para continuar caindo. Então, é uma respirada nos últimos 5, 10, 15, 20, 25 minutos, mas isso daqui simplesmente prepara mais uma manutenção. De qualquer forma, faz sentido que o S&P dê uma oscilada nessa região de 5.600 a 5.700, porque é um suporte importante. Se você volta para o diário, aqui fica fácil de ver. Então é ok e é normal que esse cara pegue e dê uma oscilada. Agora eu não esperaria muito. A figura permanece baixista, ainda mais se nos 5 minutos eu tivesse uma montagem de uma figura de alta, a gente podia até inferir, né, ou pelo menos falar que o mercado está virando. Não, pelo contrário, o mercado simplesmente dá uma corrigidinha, mas a priori é para baixo. Muito obrigado, Coutinho. Ainda no cenário internacional, nesse gráfico de curtíssimo prazo, vamos trazer também aqui a percepção para a nossa audiência do petróleo Brent. O Brent marcado por bastante volatilidade nos últimos dias, nas últimas semanas. Nós temos aqui a cotação do Brent agora na região dos $70, volta a ser negociado acima da região dos $70 o barril, cota 7022, $70 com mais 22 centavos. Coutinho. Olha só, Vini, o Brent, ele na verdade, ele deu uma assustada, né? Porque a gente estava aqui na expectativa do rompimento dos $68,69. Se perder 68, 69, aí a coisa azeda, tá? Nota que esse é um suporte, é uma região, é um suporte extremamente predominante do Brent. Então, efetivamente, se perdesse, a coisa poderia, se eu não me engano, a gente projetou de manhã $61. Então, de qualquer forma, o mercado repica, sobe dos 68, 69, cota neste momento 70,20. Se você voltar, esse que você está enxergando é o gráfico semanal. Se você voltar no diário, faz aqui um leve repique. Então, de novo, incipiente, igualzinho a S&P 500. Incipiente, para falar que mudou, simplesmente bateu no suporte, faz aqui uma correçãozinha que pode indicar uma manutenção baixista. Pelo menos por enquanto, ainda não cai. Evento do presidente Lula encerrado lá em Minas Gerais. Então acabou o evento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Acabou o evento do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Seguimos com o evento do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell. Ele está na Universidade de Chicago, participa de um fórum, fez as suas declarações iniciais e agora responde algumas perguntas do entrevistador. Vamos ouvi-lo mais uma vez ao vivo aqui na sua TC News. When we talk about inflation, we're obviously talking about the rate of change now. But the public's not wrong. They are experiencing high prices, and obviously, you can have a great labor market, but if people are really struggling because of high prices, that's what they're really going to feel. So they're right about what they're saying. You know, in terms of, I don't think there's any need to redefine price stability. I think you can always go back to the way Alan Greenspan said it. I won't get the exact words, but everyone here knows the idea is if businesses and households are making their economic decisions without having to consider the possibility of high inflation, that's price stability.
I don't think we need to rethink inflation, the way we deal with it. I don't think we need to reinvent price stability. So, Okay. Okay, the elephant in the room. Economists normally assume that a tariff is passed into domestic O prices. presidente do Banco Central dos Estados Unidos respondia a respeito da economia doméstica e como a inflação impactava famílias e negócios. E na reta final da resposta ele disse: se você está fazendo negócios e as famílias estão tomando as suas decisões econômicas, há de se considerar a possibilidade de alta na inflação. Isso faz parte do processo da estabilidade de preços. Não acho que precisamos repensar a inflação da maneira como o Banco Central lida com isso neste momento. Então essas foram as declarações de Jeremy Powell. Para pergunta mais recente, agora vamos ver o que diz o chairman do Fed. our policy, by design, will reduce employment and activity, and it would not have really been needed to be done. So you look through those things if you can. So if you put that in the context of tariffs, you know, I think if you look at where forecasts are, look at the blue chip, look where everybody's forecasting some inflation effect from tariffs. So it's very likely that you know that if tariffs are imposed, and let's remember, we really don't know what's happening yet. We're at a stage where we're still very uncertain about what will be tariffed, for how long, at what level. We're going to have to wait to see all of that. But the likelihood is that some of that will find its way. You know, it'll hit the exporters, the importers, the retailers, and to some extent the consumers, and we'll see what that is. And in a simple case where we know it's a one-time thing, you know, the textbook would say look through it. But I think the situation, you would want to also be sure of a couple of things. One just is that if it turns into a series of things and it's more than that, and if the increases are larger, that would matter. And what really would matter is what's happening with longer term inflation expectations and how persistent are the inflationary effects. You want to look at all of those things, and you'd want to remember the current context, which is we came off of very high inflation, and we haven't fully returned to 2% on a sustainable basis. So you got to put all O that in the presidente do mix. Banco Central dos Estados Unidos foi questionado sobre a política tarifária de Donald Trump. E ele disse: você sabe, né, as tarifas foram impostas, mas é importante mencionar que ninguém realmente sabe o que está acontecendo. Estamos em um estágio que ainda é um estágio incerto sobre o que serão as tarifas ou quanto tempo e qual nível elas vão atingir. A possibilidade é que parte disso encontre um caminho que atinja os exportadores, os importadores, os varejistas e até certo ponto os consumidores americanos. E veremos o que é isso. E em casos simples, onde sabemos que é algo mais definido, vamos seguir o mesmo caminho. Ele cita, né? Vamos seguir a cartilha que o livro manda ser seguida. Jeremy Powell diz que vai olhar para tudo isso, que é um ponto de atenção da política monetária do Banco Central dos Estados Unidos. Agora me parece que há um outro questionamento para o presidente do Fed. Ele está em um fórum na Universidade de Chicago, já respondeu a respeito das políticas tarifárias, já falou sobre como a inflação toca famílias e empresas nos Estados Unidos, e agora vamos ver qual é o terceiro tema que vai ser abordado. Você acompanha ao vivo na TC News. Where uncertainty is high, where that would not be the case, where the costs of going slow might be high. And those would be, for example, you know, if inflation expectations were clearly under pressure, or if you're at the beginning of the pandemic and uncertainty is unquestionably elevated, but you nonetheless act very aggressively because of the potential cost of not doing so. Okay, that's interesting. But I'll ask a couple more conjunctural questions, but there's a Mais lot uma of vez people in the falando de room. inflação, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, ele olha, né, para o entrevistador e diz: você sabe, as expectativas de inflação estavam claramente sob pressão, né? Se você ouviu isso no início da pandemia, né, você se lembra como o momento era de incerteza elevada, inquestionável como era a incerteza naquele momento. Muitas vezes você age de forma agressiva por causa dos custos em potencial em não fazê-lo. Então relembra aqui um contexto, né, do que levou a taxa Fed Funds a um patamar historicamente elevado nos Estados Unidos. Recorda a pandemia, o presidente do Banco Central americano.
O Andrezão aqui está compartilhando a minha tela, investidor e investidora, e você percebe que durante as falas de Jeremy Powell, aquela recuperação, Coutinho, no gráfico de 5 minutos do S&P 500, ela me parece que foi se desenhando. Eu quero te ouvir de novo, mais uma vez, a respeito de um dos principais índices acionários dos Estados Unidos. Vamos de novo falar do S&P, que já cota acima dos 5.720 pontos. Coutinho? Vamos lá, Vini, vou dar uma fibada nesse cara, porque aí a gente traça um ponto que é, ou que seria, o ponto final de upside do S&P 500. Deixa eu só ver se eu tô fibando no lugar certo. Tô. Então, olha só, vamos dar uma limpada nessa linha, aí a gente deixa esse cara limpinho. Então, tá aqui. Então, o S&P sobe e esse upside do S&P deveria ir, no máximo, até onde está. Então, aqui, se estivesse operando day trade gráfico de 5 minutos, eu socava uma venda a mercado. Agora, então, Coutinho? Já. No S&P? Exato momento. Venda a mercado? Venda a mercado com Jeremy Powell. Bora lá? Nossa, Coutinho. É, curtiu? Até suou, eu sou teu fã, Coutinho. Eu sou seu fã, meu garoto. Então, vamos lá. Então, tá decretado aqui 5.730, stop da operação 5.756. 5.730, eu essa sei que você linha não, aqui, ó. Você não gosta, você não usa a média móvel, mas é a média móvel de 200 períodos na S&P 500, que era uma região de suporte, perdeu essa região e me parece que justamente esse patamar agora trabalha como uma resistência, casou aí com o Fibonacci que você desenhou, né, Coutinho? Ah lá, já ganhou 7 pontinhos. Olha, tá devolvendo mesmo, hein, Coutinho? 723 agora, tá vendo? Quem pegou o trade aí já deu 7 pontos. Ah, garoto, hein? Ô, Coutinho, você é monstro. Que Me adota, isso? Coutinho. Como que é me adota em inglês, Sandra? Lembra? Adopt me. Adopt me, Coutinho. Olha, vamos passar rapidinho, Coutinho, aqui pelos ativos do mercado doméstico. Vamos falar rapidinho de índice também de dólar, por gentileza, Coutinho. Se algo mudou nos últimos minutos, me parece que no dólar não muito. No índice eu tô curioso para saber a sua opinião, Coutinho. Vamos lá. Pouco. O dólar, ele lateraliza em envelope de alta na região de 5.820, ou seja, 2 envelopes de alta, você tem um longo e tem um curto. O dólar permanece, por enquanto, com viés altista, só ficar atento que ele tem que romper, ou o ideal é que ele rompa os 820, para ele não ficar nesse movimento harmônico, 820, 812, 820, 812. O índice também, praticamente também ali na parte superior, 126.380, não consegue subir, então praticamente o mesmo problema, ou seja, restrito nessa resistência, seria, por enquanto, altista, envelope de alta, mas o ideal é que se afaste cada instrumento da sua respectiva linha. Muito obrigado, Coutinho. Mais uma vez, o chairman do Fed segue na Universidade de Chicago respondendo algumas perguntas e você acompanha mais uma vez, de novo, aqui na nossa TC News, ao vivo. Yeah, so I think it's actually still early to say. I think the question of what happened and why and what all those questions around the events of the pandemic and the inflation and the efforts to bring inflation down. Economists are going to be battling over that for long after all of us are gone. But I would say a couple things. One thing is just that the tails are fatter than you think. However fat you think the tails are, they're fatter than you think. And human nature is, we always talk about uncertainty and how we understand everything's highly uncertain. O Jeremy Powell diz que os economistas vão lutar por muito tempo, né, depois que ele se for, na verdade ele usa o plural, né, que nós nos formos, os economistas vão se debruçar muito tempo para entender o que aconteceu na época da pandemia e as pressões inflacionárias. Então ele está ainda fazendo uma digressão, falando sobre as decisões que o Banco Central dos Estados Unidos teve que tomar a partir da pandemia do coronavírus. Everywhere at the same time, and largely you got to look at global factors, and it amounted to very strong demand, stronger than we thought. I don't think we had, the forecast error was 2 parts. Part one was demand was just stronger than we thought. It really was. We had in mind the recovery from the global financial crisis, and instead we got this really high-powered response, expansion, recovery. So the other side is the supply side. The supply side was constrained. We lost 8 million workers, and it took a long time to get them back. And it was also all of the supply stuff that was happening. That took longer than we thought to unsnaggle. And we'd never seen it before. We knew in real time that it was going to be really hard to get that right. But so those two things created inflation globally, and central banks stepped in, and pretty broadly, we're back to
close to mandate inflation and employment close to the natural rate, not just in the United States, but everywhere. So in a way, the framework worked, but I think we learned some of those lessons, and we'll still be learning them. Okay. One other question. Jeremy Powell, seguindo ainda, né, o racional da época da pandemia, ele fala sobre 2 fatores que levaram o cenário americano da taxa de juros para o atual patamar. E os fatores são oferta e demanda. A primeira parte da demanda, ele diz que a demanda foi mais forte do que ele esperava e do que outras autoridades monetárias dos Estados Unidos estavam esperando. E que a recuperação da crise financeira global, né, houve uma recuperação, uma expansão realmente de alta potência, foi o termo utilizado por o Jeremy Powell. Do outro lado, você tem a oferta. Ele disse que havia uma oferta limitada, que o país perdeu cerca de 8 milhões de postos de trabalho e que levou muito tempo para os Estados Unidos conseguir recuperar esse patamar. E que a somatória desses 2 fatores causou, não só no país, mas globalmente, um problema inflacionário. E nesse cenário, os bancos centrais ao redor do mundo tiveram que atuar. Ele segue falando, você segue acompanhando, investidor e investidora. Productivity that's double Europe's productivity. It increases. So that's thing one. Thing two is just population. We had a big population increase in 22 and 23. And that doesn't help with per capita, but that moves top line. And what was the third thing? Oh, productivity. So we had a really significant burst in productivity, and from a range of factors, you can never tell exactly where it's coming from. Some of those factors suggest, this gets to your last question, suggest that productivity will be kind of a one-time event. So, people were wound up automating a lot of functions in retail. And because people didn't want to work in retail anymore, but that may just be a one-time thing. Technological developments, on the other hand, might give us years and years of productivity. So there are a whole bunch of other things, and so we don't really know how long this burst in productivity will be sustained. But I think I never expected to see productivity this high for this long. And our staff is marking up their estimates of potential growth for now and taking some signal about the future. You won't have that population thing going forward, but productivity has been really strong, and I think it does actually raise, at least for the relatively near term, the level of potential output. Okay, that's good. Okay, 30 years. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos faz uma avaliação do atual cenário da economia americana, diz que a economia está forte por lá, que o Banco Central não precisa, utilizando os termos que o Jeremy Powell falou, né? O Banco Central não precisa fazer nada. A economia está forte nos Estados Unidos e que alguns fatores ainda sugerem que o aumento de produtividade lá no país vai ser um aumento pontual. Enquanto o Jeremy Powell falava, eu até coloquei aqui o gráfico do Brent, se você percebeu, investidor e investidora, agora aqui já está mais uma vez o do S&P 500, mas eu vou colocar o Brent de novo, né, porque eu pensei que pudesse existir alguma movimentação de alta no curto prazo no petróleo, porque nós temos aqui agências internacionais publicando que o líder do IEM disse o seguinte: se depois de 4 dias Israel ainda impedir a entrada de ajuda em Gaza, o grupo vai retomar as operações navais contra Israel. Informação que acaba de ser divulgada pela agência Financial Juice. O líder do IEM acaba de dizer que se depois de 4 dias, ou em 4 dias, Israel continuar impedindo a entrada de ajuda em Gaza, o grupo vai retomar as suas operações navais contra Israel. Não me parece que há um reflexo de curtíssimo prazo no petróleo Brent. O Coutinho já afibou o Brent também aqui para nós. Vou passar mais uma vez, Coutinho, pelo S&P 500 nesse gráfico de 5 minutos. Né? Ele me parece que fez aquela correção de 7 pontos que você comentou e engatou de novo aqui, Coutinho, uma pernada de alta. Como que está o racional e o olhar aqui para o S&P 500, Coutinho? Curto prazo, deu a venda no 30, cota 38, estou tomando 8 pontos de calor. 41, você tem aqui uma nova resistência, que é esse fibinho, e aí você tem dupla confirmação de venda. Quem está vendido e se sente desconfortável, perde nesse exato momento 4 pontos. Se você entender que tem que zerar, ok, fica à vontade. O stop da operação... Você seguiria na operação, Coutinho? Eu sigo na operação. O stop da operação oficial, 5.756, vendeu no 30, teria 26 pontos de stop a priori.
E aí você escolhe. Pode, inclusive, se quiser, fazer uma parcial. Eu acredito um pouco mais na operação. Vai ter que ter um pouquinho de paciência, aguentar um pouquinho. Essa é a vida do day trader de plantão, porque as pernas são muito longas. Então não espere que em um candle só você já tenha a retração de um movimento que demorou, conta rápida, 10, 20, 30, 45 minutos para subir. Tem uma outra perna gigantesca. Então, por proporcionalidade, não se espera que esta venda dada no 30, em 1 ou 2 candles, pegue e se complete. Obrigado, viu, Coutinho? Em relação à fotografia de índice dólar, mudou alguma coisa ou segue a mesma tendência desde o início aqui da sua participação? Quero reforçar para você que está ligado aqui junto com a gente que as declarações do presidente do Banco Central Americano, Jeremy Powell, estão encerradas no fórum da Universidade de Chicago. Ele falou por cerca de 5, 7 minutos, um discurso que ele tinha preparado, respondeu cerca de 4 ou 5 perguntas do entrevistador e a participação do chairman do Fed neste evento na Universidade de Chicago acabou. Então nós acompanhamos aqui a totalidade das falas de Donald Trump, das falas do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jeremy Powell, e as falas do presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Que sexta-feira agitada, senhoras e senhores, não é, Sandra? Nossa, foi, correria demais. O pessoal não sabe nos bastidores como você, o Lucas e o Andrezão correram aqui para colocar as imagens do Jeremy Powell no ar. Vocês não têm ideia do esforço que a nossa equipe fez. Pois é, pessoal, é isso Mas mesmo. deu Não certo. só o Jeremy Powell, como os outros também, que a gente fica acompanhando quem tá falando agora, quem não tá, não sei o quê, naquela correria pra entregar o melhor pra nossa audiência. É, às vezes o pessoal fala, o Vinícius tá aí falando tal. A equipe toda aqui, trabalhando muito, senhoras e senhores. E agora o nosso Coutinho, que faz parte desse time maravilhoso, né, Coutinho? Muito obrigado. Sabe que eu não ficaria surpreso, né? Porque a perfeitinha Não nunca é? é. Não tem problema. Não tinha como dar errado. Não tem como dar errado. Você pode colocar todo mundo pra falar aqui que nunca coisa vai vai dar funcionar. errado. É lógico. Ô Coutinho, índice e dólar, por gentileza. A gente ia falar sobre uma possível mudança na fotografia. Me parece que não tem mudança, coisa... Ô Coutinho, Oi. é o S&P 500? Oi. Mentira. Ah, Mentira, Coutinho. Diz. Coutinho do céu. Diz. Coutinho. Diz. Me luxa um pouquinho, vai. Me luxa um pouquinho nessa venda da S&P, vai. Aconteceu? Vai, me luxa um pouquinho. Traulitada no Vai lá. S&P 500. Me luxa um pouquinho nessa venda. Rapaz, o Coutinho, tá aparecendo aí um Candle Kid no S&P 500. Já tá tentando buscar a região abaixo dos 5.700 pontos. Eu achei que você tinha desenhado isso aí, Coutinho. Me luxa um pouquinho, vai. Coutinho, vamos lá, o que aconteceu, Coutinho? Vamos lá. Ali foi uma venda na retração de 61,8 de Fibonacci, com uma dupla confirmação na expansão de 261% de Fibonacci. Se você não acredita em Fibo, eu reconsideraria a sua posição. Coutinho, eu vou falar, isso aí vai virar um corte para as nossas redes sociais, porque não é qualquer dia que se acerta assim no curtíssimo prazo uma venda no S&P 500. Coutinho do céu! Luxa, mas eu não sou perfeito. A gente erra, né? Mas dessa vez não errou. Mas dessa vez a gente acertou. Depois de errar tanto. Depois de errar, alguma hora você tem que acertar, né? Caramba, Coutinho do céu. Eu vi aqui, eu falei, que gráfico é aquele? Parece o do S&P 500. É isso daí. Agora, você encerraria a operação? Tá dando pra você aí uns 18 pontos. Tá dando, Coutinho. tá bonito, né? Porque a majoritária é altista, né? Eu tô vendido contra a tendência. O certo seria refibar, se você refibar esse cara daqui pra cá, o seu ponto de compra seria 5,693. Aí fica a critério. Como o mercado é altista e eu tô vendido, eu tô contra. Então, eventualmente, uma parcial é sadia. Você tem de 30 a 13, a mínima foi 10, são quase 20 pontos de S&P, depende da sua alavancagem. Mas sim, eu pelo menos uma caixa de língua de gato eu compraria. Puxa vida, Coutinho. Você é fogo, Coutinho. Você é fogo. Boa, Coutinho. Agora, operação do bolso, pelo menos uma parcial. Coloca um pouquinho no bolso, né? Muito bem, Coutinho. Olha o sorrir. Ê, Coutinho. Você fez a sua própria sexta-feira. Eu ia falar que a gente fez coisa nenhuma. Quem bateu no peito falou, venderia aí. E eu pensando aqui, Coutinho, olha o gráfico de 5 minutos, Coutinho. Tá subindo isso aí, Coutinho. Aí caiu 7 pontos. Falei, tem chance. De repente começou a subir. Falei, Coutinho vai ser estopado. Que coisa. Ainda bem que eu não falei. Só pensei.
Você é monstro, Coutinho. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Bom, antes da gente falar de índice dólar, para encerrar, Andrezão, você tem aquele QR Code da TC Seguros? Nós temos aqui dentro do TC uma série de produtos. Um deles é o TC Seguros. Já conheceu a nossa operação de câmbio, já conheceu o Master do TC e agora, eventualmente, para quem está acompanhando o nosso programa pela primeira vez, TC Seguros. Tem uma gama de produtos e a gente vai oferecer para você aqui o consórcio, pensado para quem gosta de operar no mercado financeiro. Se liga no recado. Fica tranquilo, calma aí. Eu não quero te vender nada, só quero te mostrar uma estratégia que a gente tem feito e tem dado muito certo. Imaginou pegar parte dos seus ganhos, colocar uma estrutura para aumentar o seu patrimônio de maneira acelerada? É isso, através do consórcio é possível fazer isso e muito mais. São vários clientes que a gente tem feito no dia a dia que tem funcionado e dado certo. Quer entender como é que funcionam essas estratégias e outras para poder acelerar o teu aumento patrimonial? Pode clicar no link na descrição ou escanear o QR Code que está na sua tela. Muito bem, senhoras e senhores, o QR Code é esse daqui, o link tá na descrição do YouTube. Coutinho, pra gente se despedir, não deu tempo de fazer o karaokê, hoje a gente atendeu poucos pedidos, na semana que vem tem. Imagina se a gente vem com o karaokê do Coutinho aqui, com o Jeremy Powell falando, a audiência carca a gente. Coutinho, índice dólar rapidamente. Pessoal, olha só, o índice não consegue, volta pra dentro do canal. Corte, 1,26 370, 1,26 280. Figura é ruim, você tinha aqui um envelope de alta, ele se perde, volta, vai virar um pivô com eventual compra na região de 100 a 150, fique atento. De qualquer forma, é uma compra dentro de canal, é uma compra ruim. Dólar não muda nada, permanece lateralizado, R$ 5,820, é o ponto onde eu falei na minha última entrada. Também ali no 0 a 0, numa figura ruim. Essa ainda, pelo menos um pouco mais altista e melhor desenhada que o índice, mas ambas também ruins. Então, day trader de plantão, por favor, atento. Muito obrigado, Coutinho, excelente fim de semana, até a próxima. Obrigado, lindão, tchau, tchau, perfeitinha, um abraço para vocês, pessoal, obrigado.